seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a este programa Algo a Mais nesta sexta-feira. E, como eu sempre digo, sexta-feira é dia de começar a aproveitar já o final de semana e deixar um papo bem leve para você em casa. Então hoje eu estou mais uma vez aqui com a Fernanda Perezin, lá do Prana Energia Vital, trazendo todas as informações que são bem legais dentro da visão do olhar dela. Inclusive, olha o tema bacana de hoje, o olhar para a vida amorosa. Lembrando, dia 12, domingo, muita gente, muitos casais vão aproveitar juntos, mas para que esse dia 12 ele perdure para todos os dias que se seguem, a gente vai ter uma noção de como também olhar para a nossa vida amorosa e saber às vezes o nosso lugar, nos colocarmos, enfim, e entendermos também o lugar do outro. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Então agora, para dar início, Fer, seja muito bem-vinda mais uma vez. Que coisa boa! Eu achei muito legal a gente poder falar sobre a questão do olhar para a vida amorosa e poder olhar que tem uma famíliazinha aqui esperando para a gente constelar junto. Legal. E quando a gente organizou esse programa, eu pensei, a primeira vez que eu vim, éramos só nós duas, né? E há quanto tempo que não ficávamos nós duas num programa também, né? Legal. Sim. Matar a saudade daquele programa. Verdade, verdade. E aí trouxe os bonecos no dia também, uma constelação com água. Então, que bom hoje estar aqui. Acho que mais de 1 ano e meio, né, Laura? Sim. Então... Nossa, eu acho que dezembro do outro ano que vocês começaram. Então, meu Deus. Mas já tem uma caminhada aí. Que bom estar aqui. E sinal que o pessoal de casa gosta, né? E que de alguma forma essas palavras ou o que é visto e trazido aqui pelo Algo a Mais, a gente pode alcançar alguém que com uma palavra faz pensar diferente, olhar diferente. Essa é a ideia de hoje, né? Olhar de que lugar a gente olha para a vida amorosa, como é final de semana do Dia dos Namorados, mas de que lugar a gente olha para tudo, né? Qual é o nosso lugar na nossa vida, o que a gente olha com bons olhos, o que a gente já não tem bons olhos para olhar, né? E aí o outro pode se esmerar o quanto for que a gente não vai ver. É verdade. Então que a gente possa hoje juntas olhar. Então tem essa familhinha de bonecos aqui para nos ajudar a representar, para que o pessoal de casa possa olhar para isso. Maravilha! Não, o pessoal até questiona, comenta, mas como é uma constelação? Mas como? Porque eu acho bacana quando a gente usa uma terapia, porque ela ilustra o que a gente não vê, né? Então, quando a gente vê uma famíliazinha aqui de bonecos, por exemplo, que depois a Duda vai pegar aqui bem pertinho para vocês verem como são esses bonequinhos, e eu acho que é tão legal porque a gente olha para eles com um olhar, depois a gente olha de novo para eles com outro olhar. E de acordo com como as coisas vão fluindo e a tua mente vai construindo, ou o teu inconsciente vai vindo para o consciente, é incrível. É a questão, olha aqui, agora a Duda ela tá bem focadinha aqui na nossa família, pra gente Duda ter um pouquinho mais de noção quando se fala constelação com bonecos, constelação daí com pessoas, enfim, mas qual é realmente o intuito deste trabalho, desta terapia? E vamos falar um pouquinho sobre essa questão do olhar para a vida amorosa, Fer. Estamos próximos a uma data que ela é bem especial, uma data em que os casais realmente gostam de comemorar. A gente vê que muitos casais comemoram bastante enquanto são realmente namorados. Eles não levam o namoro pro resto da vida, né? Porque aí deixa de olhar, né? Tem coisas que por mais que a pessoa tenha, não vamos enxergar, né? Então, Fer, como a gente, no olhar das terapias, a gente pode ver essa questão da vida amorosa? Então, quando a gente pensa que no início, né, de um relacionamento, a gente se apaixona, se encanta, né? Tem algo ali que me faz eu me encantar pela pessoa, pelo cheiro da pessoa, pelo olhar, pela forma com que ela se veste. Então, no pensamento sistêmico, nas constelações, a gente fala sobre, no início, os dois se olham, né? Quando os dois estão apaixonados, os dois podem se olhar.
E aí que acontece aquela explosão de querer ficar junto, de assumir um relacionamento, de fazer planos. E depois, com o passar do tempo, né, isso vai como se fosse perdendo força. E aí eles passam a olhar para outras coisas, né? Por exemplo, a mãe passa a olhar mais para os filhos do que para o marido. Né? O marido vai olhar para os negócios mais do que olha para a esposa. São só exemplos, né? Não vamos generalizar. Só exemplos para que a gente possa entender. E eles param de se olhar. Né? Então, esse movimento que é natural que a gente faça e para a gente conseguir nutrir o amor, né? O amor eros, para que a gente possa conseguir manter esse relacionamento, o quanto a gente está todo dia olhando para ele. Né? Poxa, o que é importante para o meu marido, o que é importante para minha esposa, independente do gênero do casal, né? Vamos falar aqui dos casais quando eles podem se olhar. Sim. E o que nós falamos na constelação, Laura? Imagina aqui, dá para mostrar os bonequinhos aí, produção? Aqui. Muitas pessoas que procuram a constelação falam assim, Fernanda, no meu casamento, tá aparecendo o bonequinho aí? Aí. Eu sinto que ele não me olha mais como mulher. Né? Eu vou botar o filhinho aqui um pouquinho pro lado. Ele não me olha mais como mulher. Ele me olha como uma mãe. Né? Aí a esposa diz assim, nossa, ele não quer que eu use tal roupa, ele quer dizer aonde eu vou, ele parece meu pai. Né? Então, o que é a constelação familiar? A constelação familiar é a gente entender o nosso lugar mediante as coisas, né? Qual é o meu lugar e ficar com aquilo que me cabe mediante esse lugar. Né? Então, o que se percebeu sobre os fenômenos? Né? O fenômeno da constelação familiar. Que por esse amor, né? Pela necessidade que eu vejo do meu companheiro, numa carência, né? Em algo que seja traumático para ele, eu já olho aqui para esta sogra e começo a perceber aqui, nossa, é que a minha sogra não liga para o meu marido. Nossa, é que a minha sogra não pergunta para o meu marido. E tudo aquilo que a gente julga, todo o karma que a gente julga, todo o comportamento que a gente toma o lugar daquela pessoa. Por quê? Todo julgamento é uma exclusão. Né? Quando eu te julgo, eu digo que tu não serve. Eu não te dou o teu lugar. Eu digo que esse comportamento não é o comportamento de uma mãe. Eu digo que esse comportamento não é um comportamento de uma esposa. Então, eu entro em julgamento com isso. E aqui na Terra, a gente percebe o fenômeno de que aquilo que a gente julga, e é um convite para o pessoal que está em casa, aquilo que a gente julga no outro, muitas vezes a gente repete. A gente se pega fazendo aquilo que a gente mais julgou. Sabe aquelas coisas que as mães dizem, Laura? Mas quando eu tiver um filho, se ele fizer isso aí, quando vê, teu filho vai lá e faz aquela cena e tu te perdeu. Eu sempre digo que a gente cospe pra cima e cai na testa. Pronto, é isso mesmo, Laura. Então, quando eu consigo perceber que quando eu olho aqui pra minha sogra, né? Ou, por exemplo, deixa eu pegar aqui mais bonequinhos. Hoje eu vim aqui com a galera toda. Isso aí. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui para uma cunhada minha, né? Lá para a irmã do meu marido e vou dizer, nossa, uma irmã que trata assim, né? Eu começo a assumir papéis de irmã, porque aí eu quero fazer para ele o que a irmã não faz, eu quero fazer para ele o que a mãe não faz, e aí acaba o desejo sexual aqui. Porque a gente sai do nosso lugar de esposa ou de marido, né? O mesmo serve aqui para o pai, ou para um irmão da companheira, vamos botar um mano aqui, né? Ou para um irmão da companheira, onde eu vou tomando esse lugar. E aí eu saio desse lugar e tenho a impressão que o meu marido não me olha mais como mulher. Nossa, meu marido me vê como uma irmã. Sim. Né? Quantas pessoas procuram a constelação e falam assim, não, eu vim constelar porque eu amo meu marido como um irmão. Eu amo meu marido como um pai. E a pessoa, ela tem noção, Fer, disso exatamente, do que ela já chega te falando isso? Algumas pessoas, Laura, já chegam falando. Algumas pessoas dizem assim, sim, eu não tenho um marido, eu tenho um filho.
Isso Sabe? já vi gente falar isso. Assim. Isso é a grande mágica, né? É o grande fenômeno que o inconsciente mostra. O nosso inconsciente, por isso que quando a gente fala que toda a crítica, todo o conselho, o que ele é, senão uma confissão? Né? Toda a crítica que eu der a alguém, todo o conselho, eu acho que tu deveria tal, quem deveria era a pessoa. Né? Olha a forma com que o universo faz, com que tudo aquilo que eu fale, seja aquilo que eu preciso ouvir. Então, o nosso inconsciente, ele manda esses mecanismos. Nossa, a minha filha, né? Vamos botar aqui agora uma menininha. Né? A pessoa olha para cá e vamos supor que ela tenha, Laura, aqui no sistema dela, o papai e a mamãe tiveram um aborto, né? Ou uma criança que morreu na infância e tal. Aí a mamãe olha para essa filhinha e chama ela de mana. Agora é um conselho bem importante, né? Para constelador daquele friozinho, quando um pai chama o filho ou a filha de mana. Ai, Fer, respira. Por quê? Porque quando um pai chama um filho de mano ou mana, coloca onde? Coloca aqui. E acaba perdendo a hierarquia mediante aquele filho. Né? Então coloca essa criança em um lugar hierárquico inferior, e aí já começa a virar mana da filha. E aí esse pai já não sabe se ele é cunhado da filha, se ele é pai da filha. E para muitas pessoas que estão ouvindo isso, pode parecer até meio estranho. Sim, porque mas na realidade o coração faz sentido, né? Confunde, né, Fer? Isso. Porque assim, talvez ao primeiro olhar, talvez alguém esteja assistindo hoje, nunca viu isso, nunca viu uma constelação, nunca viu os bonequinhos colocados como uma família e nunca fez essas associações. Então a pessoa ela se perde. Não, como é que eu vou me colocar no lugar do meu cunhado? É impossível, né? Da minha cunhada, é impossível. Só que então, só pra gente poder entender bem certinho, seriam os comportamentos que são replicados de acordo e fazem com que tu te coloque nesse lugar mesmo sem perceber. Nós falamos que é um amor cego, né? Na constelação a gente fala um amor doente. Por amor a alguém, eu assumo um papel que não é meu. Imagina numa empresa, tá? Vamos levar isso para nossa vida de trabalho. Faltou um colega. E aquele colega é o que faz o carimbo, né? Naquele dia, a empresa precisa funcionar. E ela precisa de carimbo. Alguém vai suprir aquele lugar. A família é uma natureza. Então, como que funciona a natureza? Se nós vamos lá e cortamos uma planta, né? Outras plantinhas vão nascer e tomar aquele lugar. Por exemplo, tentem perceber o fenômeno. Quando tem pessoas sentadas, vamos supor que tivesse eu e tu aqui, Laura, e mais uma pessoa sentada aqui. E aí tu tá lá ocupando um lugar. Não tem? E eu... Várias, no caso. Tu tá lá ocupando o teu lugar e eu aqui ocupando o meu. Quando a pessoa levanta, naturalmente nós fizemos o quê? A gente vai alinhando o espaço, né? Isso é um fenômeno. E é o fenômeno que acontece nas famílias, né? Quando a gente fala assim, o óbvio precisa ser dito. Nossa, isso é verdade. Durante uma constelação, uma pessoa que foi tratada, às vezes, como mana da mãe, né? Ou tem pais que têm o hábito de falar assim, nossa, a minha filha já parece um adulto, né? Nossa, minha filha é tão pequenininha, mas parece a minha mãe, né? Vão tomando lugares e quando a gente abre a constelação de uma pessoa que está sentindo vida fora de fluxo, um vazio muito grande, e ela olha para o pai, eu digo, olha para o teu pai e diz, você é o meu pai e eu sou sua filha. A pessoa olha assim, eu não consigo dizer isso. E é tão óbvio, né? Então um casal, que é o nosso tema de hoje, se olhar e dizer assim, você é o meu marido e eu sou tua esposa. Essa é uma frase de amor, eros, muito forte. Você é o meu homem e eu sou a tua mulher. O homem só pode ser homem quando encontra uma mulher. E uma mulher só pode ser mulher quando encontra um homem, né? Porque um não teria sentido sem o outro. Então são coisas tão óbvias, curativas e lindas
que a gente vai seguir, já deve estar quase na hora, né? Sim, A o gente engata comercial. uma primeira aqui, né, Mas Laura? eu tô encantada, Fer, porque até agora a gente fala sobre a questão de você é o meu homem, você é minha mulher, enfim, e a gente pensa até nos casais que são homoafetivos, né? Mas que aí tem o lado de que sim, tem a representatividade Claro. para que possa ter o encaixe Você é o meu perfeito. companheiro, você é a Isso. minha companheira. Exato, né? exato. E quando a gente fala sobre a homoafetividade, ou enfim, todas as definições que hoje são tantas, né? Que qualquer coisa que eu fale também posso estar ferindo Sim. algo, então eu vou falar do meu lugar e daquilo que é possível para mim, né? Aquele casal homoafetivo, ele não vai conseguir gerar uma vida. Né? Ele vai poder, sim, adotar uma criança, executar funções, Sim. né? Mas nutrir a vida, gerar a vida, não. Eles vão poder nutrir a vida, né? Certo. Então, é neste sentido, para quem estiver ouvindo aí, com todo o meu amor e respeito, é no sentido de gerar a vida. Sim. E para gerar a vida, nós precisamos de um óvulo e de um espermatozoide. Tá certo, tá certo. Não, mas muito bem. E aqui a gente realmente não faz. Isso é um olhar de cada um dentro do seu, jamais querendo ferir ninguém, né? Então, pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta para falar mais sobre esse olhar sobre a vida amorosa. Fica conosco. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre o olhar para a vida amorosa. Lembrando que estamos próximo ao Dia dos Namorados e aproveitando, sim, para a gente olhar para o nosso amor. E aqui a Fer está bem colocando sobre... estamos até constelando para entender essa vida amorosa. E para isso, a gente começou a falar um pouquinho da família em si. Por que que por vezes a gente enxerga uma pessoa no lugar de outra? Por que que a gente se coloca no lugar de uma pessoa que não é, né? Então, a constelação, ela serve para que a gente, de uma maneira... eu diria até lúdica, né, Fer? A questão de poder compreender, olhar para aquilo e o que aquilo pode remeter. Poxa, realmente, será que eu estou no meu papel como esposa? Ou será que eu sou mãe do meu marido? Será que eu sou filha do meu marido? Será que... O que eu tô dependendo e o que não está no fluxo para que esse amor... por vezes realmente aconteça como deveria acontecer. E então, voltando para esse papo, Fer, até teve um momento em que tu dissesse, olha, quando uma mãe e um pai chamam mano, mana. E eu na hora, ai, né? Porque a gente já começa, Jojo, fala com o mano, olha pra maninha que tá brincando contigo, e a gente vai, mana, o tempo inteiro, assim, que a gente quer demonstrar pra ela, olha, o carinho entre irmãos, mas por vezes a gente diz, mana, vem aqui, faz tal coisa pra mãe, porque justamente a gente pegou a mania de falar, né, para um e para outro. Então, porque eu acho que mais pessoas podem ter se identificado com essa colocação. Isso é realmente, Laura, o exemplo do amor, né? Só que é um amor que nós chamamos na constelação de um amor fora de fluxo, um amor infantil, um amor cego, né? Porque para que aquela família flua, né? Eu vou falar, então tá tudo bem, né? Se a gente entrar na culpa ou pegar o chicotinho, a gente também não consegue sair desse lugar, né? Então, ninguém tem a mãe errada, ninguém nasceu na família errada, toda mãe no seu processo, é o processo que aquela alma precisa, tá? Então, isso é muito legal, porque senão eu deixo que a culpa crie meu filho e não eu. Né? Então, assim, eu assumo as rédeas daquela situação. Então, essa mamãe que olha pra cá e diz, a mana do mano da mana, ok. Né? Quando ela estiver se referindo a eles, tá tudo ok. Só que quando essa mamãe, né, ela puder olhar para esse filho, para esta filha nos olhos e dizer, você é minha filha, você é meu filho. Quando chama daqui, chama dizendo, filha, filho. Tem uma cliente minha que a gente tá num processo que é o desafio dela. Ela disse que a hora que ela conseguir olhar nos olhos dos filhos, né? Ela tem mais que um filho, e dizer, minha filha, ela diz que ela vai se considerar a pessoa mais realizada, porque ela não consegue, né? Ou ela chama por apelidos, ou ela chama pelo nome, mas ela tem um desafio muito grande de conectar nos olhos e dizer, minha filha, né? Então, olha como o óbvio precisa ser dito.
Né? A gente não sabe por quê, né? Cada sistema vai apresentar uma dinâmica oculta disso, né? Essa pessoa que talvez esteja assistindo, um beijo, né? Tem as dinâmicas ocultas do sistema dela, onde a gente pode olhar para isso, né? Mas esse movimento, Laura, por exemplo, mana do, e aí fala o nome do filho, né? Mana do Franco, mano da Jô. Né? Mas quando tu for te referir a ela diretamente, principalmente, né, num sentido de dar ordem hierárquica, né, filha, você estende a sua toalha, filha, você leva a roupa suja até o banheiro, sei lá, a forma com que cada pai educa. Quando for de algo hierárquico, né, usar filha, filho, né, porque quando alguém fala para nós filho, tentem perceber, né, agora quem está assistindo o programa, se tem ainda a oportunidade de ter os pais encarnados, né? Ou os pais já fizeram a passagem, ouvir aquele filho. Tem algumas mensagens de Deus, né? Quando diz, meus filhos. Olha como aquilo toca aqui. Quando a gente fala a palavra filho, lá no inconsciente essa criança sente que tem alguém olhando por eles. Eles têm proteção. Tem alguém me olhando. Tem alguém me protegendo. Mesmo que seja para xingar. Certo. Mesmo que seja, o que você fez? Né? Mas desse lugar, nossa, tem alguém olhando para mim. Eu sou pequeno e tem um grande olhando para mim. É uma mensagem muito linda que passa segurança para as crianças. Algumas pessoas que procuram a constelação para síndrome do pânico, por exemplo, né? Onde houve um rompimento da maior segurança que se pode ter, né? Que é o nosso lar. Houve um rompimento da segurança aqui. Essa criança não tem memórias, muitas vezes, de ser chamado de filho. Faltou aquela segurança. E olha como é simples como Jesus Cristo. Eu sempre penso isso. Ele fazia milagres com a imposição das mãos. Ele tocava o coração das pessoas com palavras. Né? E é simples, aquela roupa simples, aquela sandália simples. Né? Então, o ponto de vista da constelação, do Hellinger, principalmente nas ordens do amor, ele traz algo tão simples. Quando diz, Fer, é os bonequinhos, é lúdico. Olha como é simples. E tão desafiador. Não, e Fer, quando comenta assim sobre esse posicionamento da família, e isso faz um sentido muito grande, porque eu vejo hoje eu casada, mas eu me volto aos meus pais como uma segurança, sabe? Tipo, eu olho pra eles como uma segurança, sabe? Eu digo, que bom, parece que eles estão aí, estando ali e sabendo o que eu tô fazendo pra mim, sabe? Nem que seja pra te olhar e dizer, mas Laura? Sim. Pronto. Né? Tipo, seja gente. Isso, sim. Beijo pra tua mãe, que eu adoro essa frase. Isso aí. E eu também, eu acho que faz muito sentido, sabe? Então, ver isso, e aí a gente tem a questão da vida dos dois. Porque os nossos filhos, agora a gente vai falar então de casais que já são casados, têm filhos, e a gente vai falar desse olhar da vida amorosa. Porque o dia 12 não é só para uma data meramente comercial, é para lembrar que a gente tem alguém aí conosco todo dia que nos apoia, ou que não, mas que a gente precisa entender esse amor, né? Que por vezes está fora de fluxo, então, né? Poxa, por que assim? Se a gente já se amou tanto, né? Se a gente já construiu tanto, por que isso acontece, né? Então, para que a gente possa, talvez, porque eu entendo que por vezes o continuar juntos não cabe mais, e tá tudo certo para quem vê essa possibilidade como algo, uma resolução, tá tudo certo. Agora a gente precisa entender como a gente pode tentar entrar nesse fluxo para que os nossos filhos também continuem sentindo, porque quando há essa quebra, eu acho que depois bem trabalhados, os filhos, é óbvio que eles, cada um vão se dar, poxa, minha mãe tá aqui, meu pai tá aqui, tá tudo certo, e eles estão me apoiando, e eu continuo tendo a segurança que eu preciso ter, tá tudo certo. Agora, como trabalhar para que essa vida amorosa ela possa ter um fluxo novamente? E uma coisa bem importante que tu disse, Laura, para os pais separados, né? Aí quando a gente fala pais separados, aí sistemicamente a gente já feriu. Por quê? Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Porque o filho
o filho não tem como separar. O pai e a mãe moram nele, né? Então, o que seria sistemicamente o ideal que se fale, né? Sim. Quem se separa, agora eu vou tirar aqui os outros representantes, né? Pra gente fazer uma outra visão aqui. Esse casal se encontra, se olha e juntos dão a vida, né? E aí, por alguma razão, por dinâmicas ocultas aqui, esse casal decide encontrar outros parceiros, né? Enfim, e essa criança tá ali. Quem se separou aqui foi o homem e a mulher, e não o pai e a mãe. Certo. O pai e a mãe não se separam, nunca. Porque eles foram portais dessa alma, né? Essa alma aqui tem a mamãe e o papai que vive aqui. Então, esse casal, ele pode se separar enquanto homem e mulher, mas não se separa como pai e mãe. Então, eu posso não te admirar mais, ou tu não me admirar mais como mulher, não ter mais desejo por mim, enfim, e tá tudo ok. Mas como pai e mãe, juntos, se olham e olham por um filho. E aí que fica um desafio muito grande, né? Porque a gente começa a embaralhar sentimentos, né? O sentimento de mágoa que eu tenho com o homem, né? E muitas pessoas falam assim, ele é um pai maravilhoso, mas um marido. Sim. Né? Ou ela é uma mãe relapsa, mas uma excelente amante, uma excelente mulher, né? Porque nós temos essas facetas todas. Sim. E aí vem o desafio, inclusive nos casais que continuam juntos. Tá? Porque o que a gente vai ter uma percepção? Que muitos casais estão juntos fisicamente, mas energeticamente já olham para fora do casamento, né? Mas mantém o casamento. Então, isso aqui também chega no filho. Isso não tem como não chegar energeticamente aqui, né? Então, isso é muito importante, independente do estado civil do casal, né? Que eles possam se olhar e olhar para o filho. Agora, voltando aonde tu me falou, para manter esse casal, né? Algumas pessoas têm a sensação de não serem vistas. Tô nesse relacionamento, me esmero, né? Me puxo, mas sinto que a pessoa não me olha. Né? Então, isso também é uma dinâmica oculta da constelação, né? Que a pessoa não se sente vista. Então, olha só. Ou, por exemplo, o marido tem uma dinâmica de ter outras mulheres, né? Ou a mulher não fica disponível para a vida afetivo-sexual, né? O que nós temos? Nós temos aqui, agora eu vou tirar esses outros representantes também, depois se a gente precisar, a gente retoma eles. Tudo que eu vou projetar nesse relacionamento é aquilo que eu mais admirei nesse relacionamento aqui. E tudo aquilo que eu mais disse, eu não quero isso para minha vida. Então, quando eu olho para o relacionamento dos meus pais, né? E o companheiro olha para o relacionamento dos pais dele e vice-versa. A gente olha aquilo que foi bom e ruim, no sentido do julgamento já, né? Porque eu já olho dizendo, nossa, meu pai fazia isso para minha mãe, não vou admitir, né? É que a minha mãe fazia para o meu pai, então gostaria que tu fizesse para mim também. São várias dinâmicas, porque aqui a gente entendeu o que é amor. E aí, quando Freud vem dizendo que nós saímos procurando o pai e a mãe nas outras pessoas, porque é o nosso padrão de entendimento de amor. Né? Então, o que eu entendi aqui como amor, bom ou ruim, certo ou errado, o meu inconsciente vai fazer eu me apaixonar por alguém que vai trazer essa dinâmica. Então, Fer, é bem como muitos estudos mostram, que tem gente que diz, eu tenho dedo podre pra... Dedo podre sistêmico, nós falamos. Isso, que então daqui um pouco é que é normal ser assim, porque tu não tem outra visão, tu só teve essa... Isso, e quanto mais eu olhei aqui pra essa mulher, minha mãe, né, pros meninos, eu olhei aqui pra esse pai, e quanto mais eu disse, nossa, se eu fosse minha mãe, meu pai ia ver. Né? Então eu vou sair procurando um pai e fazer para ele aquilo que eu pensava que a minha mãe deveria ter feito pro meu pai. E aí eu me torno uma mulher fálica que começo a querer destruir o masculino. Porque eu quero, na verdade, me vingar de quem? Do meu pai. Então, muitas mulheres chegam, né? E estão dizendo, não suporto mais meu marido, não sei o que, não sei o que. E aí, quando elas olham pro pai e conseguem discernir quem é o pai e quem é o marido, ela pode separar, nossa, isso é do meu pai, esse é o meu relacionamento com o meu pai,
e não com o meu marido. Né? Então, toda vez em que há um atrito no casal, sistemicamente, na terapia sistêmica, a gente pede para que essa pessoa olhe para o sistema de origem. Venha tomar água da fonte, onde o Hellinger chama dos círculos do amor, né? Então, eu venho para o primeiro círculo, que é a minha família de origem, aonde eu nasci, percebo que dinâmica há aqui, deixo isso aqui com eles, sigo com a minha parte, para poder fazer diferente aqui. Né? Porque aqui, cada mulher que eu encontro, que um homem encontra, e cada homem que uma mulher encontra, né, traz a projeção de todas as mulheres e homens do sistema. E aí a gente olha e vê assim, e tudo que a gente não aprende, a gente repete, né? E eu te digo, daqui um pouco, tipo, talvez possa não ter sido meu caso em relação em todas as outras coisas da minha vida, que eu digo assim, o que eu bati o pé dizendo que estava certo, pronto, eu repetia, sabe? Sem querer eu dizia, não, mas a história foi a mesma, peraí, não, o que aconteceu aqui? E esse sem querer é exatamente o inconsciente. Sim. Né, o inconsciente se manifestando. Né? Exato. Então, como é bonito de ver, porque assim a gente aprende. Aqui a gente tá falando de relacionamentos, homem, mulher, mas isso em tudo na nossa vida. O que a gente não aprende, a gente repete. Isso tu falasse várias vezes durante vários programas aqui do nosso, né, desse 1 ano e meio juntos aqui, né? E Laura, olha só, esse movimento, e para finalizar esse bloco agora, tenta pensar como um casal se xinga, né? Entre várias formas, mas uma frase que o inconsciente traz. Para com isso, tu parece meu pai. Para com isso, tá fazendo o que nem minha mãe fazia, né? E a resposta para isso é por isso que tu casou comigo, né? Porque se eu não tivesse as dinâmicas parecidas, tu não ia se apaixonar por mim. É verdade. Olha só, Fer, ótimo papo, a gente vai continuar com ele, mas então nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para continuar falando sobre esse olhar para a vida amorosa. Fica conosco. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta sexta-feira, finalizando a semana de uma forma maravilhosa. Estou aqui com a Fer do Prana, trazendo todas essas informações sobre esse olhar para a vida amorosa. Estamos próximos ao dia 12, Dia dos Namorados, como já bem colocado nesse programa, e como é bacana a gente olhar para o nosso amor como casal, como alguém que namora, como alguém que já tem família formada com filhos e tudo mais. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o fluxo do amor. E entendendo esse fluxo do amor, quando se iniciam famílias, quando já se tem filhos, ou quando não se consegue ter os filhos, como por vezes essa vida pode também ser prejudicada de alguma forma, Fer. Eu digo porque tem gente que é escolha, então tá tudo certo. O casal vive dessa forma muito bem, muito feliz, e tá tudo bem. E tem gente que sentia a necessidade de ter um filho, ou mesmo teve, e aí aconteceu um aborto. Como a gente pode ver essa vida amorosa? Então é bem interessante pensar de que forma se pode olhar para isso, porque se pode olhar de várias formas, né? Com uma força criadora, né? Que é quem dá a vida. Então, que não joga dados. Né? Einstein já disse que Deus não joga dados, que o universo funciona numa sincronicidade perfeita. Então, sem ferir as crenças, né, de quem estiver assistindo, que possam olhar para isso com bons olhos. Né? Então, na forma humana, nós pensamos ter o domínio sobre a vida e a morte. Né? Mas, fui correndo, fui atendida e deu para salvar, né? Por alguma razão era para ser assim. Sim. Né? Foi o médico, né? Ele usou o seu dom e tudo aquilo que estava, mas em um outro momento que ele também usar e a pessoa não ficar. Né? Então, quando a gente entende que existe um funcionamento maior, uma energia maior, né? E que a gente só está a serviço disso, também fica mais leve. Por alguma razão, a alma ali não chega a encarnar. Né? A gente não tem consciência do porquê, nem se tu for pedir a médicos, cientistas, né? Muitas vezes eles não sabem explicar. Olha, a gente tenta, talvez dê certo, talvez não. Sim. Né? São riscos que a gente corre. Então, antes de começar essa explicação, já quero trazer sobre ninguém se encontra à toa, né?
Deus não joga dados, o universo funciona numa sincronicidade perfeita. Se esse casal se encontra, existe uma dinâmica entre eles. Porque as pessoas falam assim, ai, mas será que eu tô com a pessoa errada? Ai, mas... já vai ferir aquilo que é uma verdade para mim. Lembrando que é para mim e não uma verdade absoluta, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Então, se tu encontra essa pessoa, ela traz algo que tu precisa de cura. Porque cada um de nós, estamos a serviço do caminho, do karma, da cura do outro. Né? Então, quando esse casal se encontra, então é muito importante falar sobre a fecundação, houve a fecundação, né? Sim, nós fecundamos, mas o bebê faleceu. Foi um aborto de poucos dias, né? Porque a ciência, ela vai chamar de aborto depois de um certo tempo, né, de gestação. No ponto de vista das constelações familiares, o espiritismo também, o budismo, se o espermatozoide e o óvulo se encontraram e houve um batimento cardíaco, já houve uma alma ali, já houve uma vida ali. O espiritismo também tem algumas visões diferentes, inclusive a Igreja Católica, quando fala sobre o uso de anticoncepcional, preservativos, né? Tanto que por muito tempo isso não era considerado certo pela Igreja Católica. Hoje, eu não sei como tá isso, até se alguém puder aí compartilhar, né? Como a Igreja Católica vê isso. Mas quando falamos da constelação familiar, nós vemos isso como algo abortivo também. Porque eu estou cortando o fluxo da vida. A alma se encontra na esfera daquela mulher, né, para que possa entrar no útero 3 meses antes. Então, mesmo que eu esteja usando um contraceptivo, ali pode ter havido uma gestação, que não é uma gestação matéria, mas uma gestação energética. Então, é muito importante também perceber cada dinâmica. Vamos falar de pessoas que chegaram a fecundar ou de forma natural, ou hoje, né, o in vitro que se faz, né, que faz no pessoal que faz dos embriões. Se houve essa fecundação, independente da forma que seja, se a vida foi dada ali por alguma razão, essas pessoas já têm filhos. Certo. Essas pessoas já têm filhos. Por exemplo, abrir uma constelação de pessoas ou que doaram óvulos, ou de que fizeram vários bebezinhos de proveta, mas só usaram um e os outros deixaram congeladinhos, ou, eu não sei se eu vou usar os termos certos, descartaram os outros ou doaram os outros. Ali são filhos. Né? Então, muitas vezes um casal, ele se separa porque eles dizem um pro outro que não tem filhos. Não eu digo que nem só energeticamente, cientificamente tu já tem os filhos. Então, o que acontece? Eles já têm filhos. Então, eles pensam que não têm filhos, mas eles têm filhos de forma inconsciente. O inconsciente está precisando dar um lugar para isso. Um lugar para essa alma, porque houve uma fecundação. Por alguma razão, por um tempo isso ficou. Já tive casais, Laura, me procurando, que estavam à beira de um divórcio. A gente veio constelar, porque no fundo eles não queriam se separar, mas eles estavam se separando porque não conseguiam lidar com aquela dor, né? E quando eles puderam ver quantos filhos eles tinham juntos, e eles olharam para aqueles filhos, alguns receberam nomes, alguns receberam o primeiro, o segundo, né? Aquele casal alivia, porque eles sabem que eles já tiveram. Só que por alguma razão aquele filho não encarnou. Ele ficou um tempo, né? Um tempo que é um tempo diferente do tempo da Terra. Talvez o tempo que o meu ego gostaria não foi, mas foi o tempo de Deus, o tempo do universo. Então, até para ter um fluxo, essa questão do se existe esse porém no meio do casal, a questão de contar e nomear também, né? Aí esse casal pode olhar, vamos colocar aqui, sei lá, 2, 3 abortos, né? Ou enfim, quantos forem olhar, né? Eles olham um para o outro, olham para essas crianças e dizem, nós temos filhos que estão no mundo dos mortos, né? Honrai e amai os vivos e os mortos. Não diz isso na Bíblia? Né? Em algumas orações também se fala isso, né? Então a gente olha para os mortos, porque muitas vezes também houveram mortos aqui. Aí o pai e a mãe não contam
para os filhos. E esse filho vai procurar um irmão e um filho dele mesmo. Né? Porque aqui houve bebês que não nasceram. Certo. E que se tinha consciência ou não, né? Antigamente não é como hoje, que se faz exame, que se faz ultrassom e que se sabe que tá grávida com poucos dias, né? E uma vez não era assim, e eram outros contextos, né? Então também, toda vez em que há um aborto, né? E vamos falar aborto mesmo que seja um dia de gestação, né? Uma alma que esteve ali não foi contada, a família toda briga. Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, vou botar aqui os irmãos agora, vamos usar de uma forma diferente. Tem alguma coisa entre eu e meus irmãos, a gente não consegue se acertar, né? Por exemplo, sei lá, vamos botar aqui 4 irmãos nascidos, né? E esses pais aqui, então, né? Por alguma razão tiveram um aborto, que sabem ou não, tá? Aí eu soube, mas a gente não contou pra eles, ou era tão pouquinho gestação, né? Aí esses filhos ficam fora de lugar, eles começam a brigar, se desentender. Porque eles não têm um lugar. O filho que é considerado primogênito, na verdade, não é o primogênito. O primogênito não nasceu. Então, esse filho considerado, essa filha considerada a mais velha, ela não é a mais velha, ela é a segunda. Ela tem um destino diferente do primeiro. Que pode acabar desenvolvendo depressão por ter um pé na vida e um na morte. Pode ter, há algo entre eu e meu irmão. Muitas pessoas falam isso, não sei, mas tem alguma coisa entre nós. Né? Abre a constelação, teve um aborto aqui. E aí, quando tu olha assim, né? Tu olha de lá, quem é o primeiro filho? Esse. Só que quando esse está excluído, essa fica no primeiro filho. E o que acontece? Dinâmicas, né? Quando um filho encontra uma mulher, ou encontra um homem, né? Vamos usar exemplos aqui. Essa mulher aqui, que tinha um filho não nascido aqui, né? Que é excluído, que não é dado esse lugar. Ela encontra um namorado e traz para morar na casa dos pais. E os pais olham assim, nossa, é como um filho para mim. E aí esse casal para de ter relações sexuais, para de se olhar como casal e se ama como irmão. Porque ele também rompeu o amor com os próprios pais e pelo mundo ele busca um pai e uma mãe. E aí ele vem morar na casa e acaba sendo tratado como filho. E esses outros irmãos olham para lá e dizem, nossa, ele é meu cunhado, mas eu amo como um irmão. E aí tu diz, meu Deus, vamos constelar esse emaranhamento. Né? Porque são abortos, né? Que não foram dado um lugar, não foram contados no sistema. Nossa, e tu vê, né, como tudo isso pode estar mexendo com a vida do casal. Então, por isso que eu te digo, Laura, muitas vezes o casal acha que tá com algo aqui que é entre o casal e não é. É lá na família de origem, aonde aconteceu várias coisas. Sim. E aí eu venho encontrar aqui e trazer tudo aquilo que não foi resolvido aqui. E aí eu tô carregando aqui o casamento dos meus pais, né? Sistemicamente nós falamos que nós não vamos pra cama a 2, que nós vamos pra cama a 6, né? Nós levamos nossos pais junto. Tudo que aconteceu com eles vive em nós, né? Então, vou trazer aqui algo que é desafiador pra mim, mas que veio da onde? Da minha família de origem, aqui com os meus pais. Tá certo. Nossa, Fer, essas dinâmicas, elas são bem claras, fica tudo tão claro pra gente, pra poder rever as nossas atitudes no dia a dia. E outras formas também, porque aqui a gente falou sobre abortos, sobre dar lugar, sobre ter um irmão a mais e a gente não saber, e quando a gente se dá conta, então, né? Ou quando a gente tem os filhos e acaba achando que não teve filhos e não conta eles, né? E acaba dizendo, poxa, então a minha dinâmica com o meu marido não dá certo porque assim a gente não funciona junto, entende? Porque tem essa visão de dizer, poxa, por que não? Porque na realidade Deus não joga dados e na realidade se a tua vida por vezes não tem a questão dos filhos presentes, não quer dizer que tu não teve e também não quer dizer que a tua vida não possa andar num fluxo perfeito, né? Se isso não... Porque a gente tem muito essa visão de que tem que ser perfeito aos nossos olhos, ao nosso ego. Tem que ser perfeito a isso, né, Fer? E quando tu fala o perfeito, Laura, na constelação familiar, perfeitos são os mortos.
né? Então, essa busca de nós encarnados pela perfeição é uma busca pela morte. Né? Porque tudo que está vivo está em movimento. Tudo que está vivo muda. Perfeitos são os mortos, né? Então essa busca pela perfeição é uma busca pela morte. Não, pois é, então é porque a gente vê assim, não, então eu vou começar a namorar, eu preciso achar um parceiro até tal idade, porque depois dessa idade eu preciso casar, depois dessa idade eu preciso... Não, a gente começa desde cedo, né? Porque daí alguém exigiu para que eu fizesse uma faculdade tal. Né? Então eu tive que fazer, então depois eu tive que achar um namorado, depois eu tive que, entende? É isso que eu digo, a busca da vida perfeita, né? Agora eu preciso ter filhos. Como se tivesse um script a seguir, né? Exatamente. Então, é isso que daqui um pouco também a gente tirar um pouquinho dessa visão, e bem como tu colocaste, perfeito, então somos mortos, que bacana a gente comentar sobre isso, porque a gente muda. E a nossa vida não precisa ser aquele cronograma que alguém um dia apresentou para nós. Quanto mais controle, mais falta de fé. Né? Quanto mais eu tento controlar, menos eu acredito em algo maior. Quando eu solto, né? Quando eu posso observar, quando eu posso contemplar a vida, né? Mais os milagres se apresentam para mim. Quanto mais controle, mais falta de fé. E Fer, pra gente finalizar esse programa falando sobre esse olhar para a vida amorosa, o que mais a gente pode pôr? Então, como eu sempre, é a minha forma de olhar, e pode ser que seja diferente, né? Mas como hoje faz sentido para mim, tudo que esse casal vive não é à toa. Deus escreve certo por linhas tortas. E o que vai acontecer? Esse casal decidiu, ela tá muito parecida com a minha mãe, parece minha irmã, né? Vai encontrar outra. Se esse companheiro, ele não olha para cá e agradece essa experiência, se ele não dá lugar para essa experiência, ele não chega para essa pronta. Por quê? A mensagem principal que eu acho que eu posso deixar hoje para quem estiver assistindo, né? Tudo aquilo que estiver fora de fluxo na tua vida, né? Tudo que não estiver legal, há muitas exclusões, há muito julgamento. Né? Então, olhar para essa relação, né? E curtir esse Dia dos Namorados maravilhoso, do jantar, tem lugares lindos, né? Antes estava ali falando sobre o restaurante e quantos lugares que a gente vai namorar, dar um presente bonito, né? Mas que maior presente eu posso dar se não conhecer a minha história e chegar aqui só com aquilo que é meu mediante o relacionamento? Né? Se eu julgo companheiros anteriores do meu marido, né? Se eu digo, não admito que ela casou com aquela pessoa, não admito. Eu não consigo ter o meu próprio lugar, porque eu também excluo a história do meu companheiro, o meu companheiro exclui a minha história. Então, se a vida amorosa está fora de fluxo, há julgamento em relação ao casamento dos pais, há exclusões, né? Então, há partes da minha história que eu ainda não integrei. Né, que eu posso integrar. Só nós, e isso é uma mensagem final hoje, cada um de nós é responsável pela nossa felicidade. Se nós terceirizarmos a nossa felicidade a um companheiro, a um emprego, ao dinheiro, a gente não assume a responsabilidade sobre ela. Né? Eu sou responsável pela minha felicidade. E o que eu preciso fazer para me sentir feliz? Porque senão eu vou depender do outro para isso, né? Eu não entro no fluxo da vida e assumo a responsabilidade daquilo que é meu. E a minha felicidade é responsabilidade minha, né? Com certeza, com certeza. Delegar a felicidade, né? De dizer, porque ele faz isso, né? Eu sou infeliz porque, né? Porque a gente faz tudo errado. Porque há um amor cego ali. Porque é um amor cego, né? A história, né, que muitas vezes a gente fala, né? Que se repete, que a gente escolheu mas eu tô com outra pessoa, como é que acontece a mesma coisa? Então, faça uma constelação para saber. Padrão do sistema. Padrão do sistema. Isso aí, Fer, gostaria de te agradecer mais uma vez. Eu amei esse programa porque falar e usar a questão lúdica da terapia faz com que a gente tenha uma visão talvez completa da situação, né? Então, indicar para quem realmente talvez ainda não passou por essa experiência, aproveitar, né? A gente tem aqui bons profissionais que
Eu digo, a Fer tá sempre em cursos, é tão legal ver as tuas redes, porque sempre tá no movimento, né? Não pode parar, até mesmo porque lida com a vida dos outros, né, Fer? Então, como é importante. Então, dar essa abertura também, essa oportunidade de fazer algo por nós, né? Não só a gente pensa que o material por vezes é tudo e o que nos falta, né, é algo muito maior. Então que bacana. Fer, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Sempre bom estar aqui. Que bom, muito obrigada. Um feliz Dia dos Namorados a todos nós, né? Cada um na sua dinâmica, no seu movimento, e que a gente possa namorar, né? Enquanto estiver na Terra. É verdade. Aproveitar ao máximo. Então, agradecendo a Fer, agradeço você que está em casa, nos acompanhou no dia de hoje. Convido para continuar na Conecta Mais. Para quem não acompanhou esse conteúdo completo agora, às 9 horas da noite, passa novamente, então aproveita, ou a partir de amanhã postado no Facebook, no YouTube também. Então, pessoal, um abraço a todos, ótimo final de semana e até segunda-feira.